O que está acontecendo com o tal do VGHF11? De repente virou assunto do momento esse fundo imobiliário. E esse vídeo não é só para você querendo saber o que acontece com esse fundo específico. É para você que está pensando em investir em fundos imobiliários, em ações, em renda variável. Esse vídeo vai te trazer em 10 minutos muitas orientações fundamentais para investir em renda variável. Então fica comigo e vamos lá! Eu sou Giovanni Pasquale, falo direto aqui da Efesto Investimentos e já quero deixar claro, tá, gente? Eu não sou um analista CNPI. Eu trabalho com investimentos, mas eu não sou analista, né? Quem pode tecer recomendações é um analista. Então, o que a gente vai fazer aqui? Analisar as informações públicas que você tem acesso aí da sua casa, sentadinho aí no seu sofá, vendo esse vídeo. O que tu precisa fazer, gente? Aqui eu já trago a primeira dica desse vídeo, tá? Isso que eu vou fazer agora é algo que tu precisa fazer todos os meses, se tu vai investir nesse tipo de ativo. Os fundos imobiliários pagam receita mensal e todos os meses eles liberam o quê? Uma lâmina de informações do que aconteceu com o fundo, da cota que ele vai distribuir de dividendos, principais compras e vendas, é um resumo de tudo que o gestor fez ao longo do mês. Tu tem que ler isso, tá? Porque é basicamente o extrato de para onde que a coisa está indo. E vai tendo pistas ali, quando a coisa não está indo para um caminho bom. Para, de repente, tu não chegar do nada e ver teu patrimônio cair 20%, 30% e tu nem entender o que é que aconteceu. Então, primeira coisa, gente, joga o ticker no Google. Por exemplo, VGHF11. Vai chegar no site do Status Invest, tá? É sempre os primeiros ali. Eu gosto desse site porque ele é bem resumidinho, já traz tudo que tu precisa, né? Então, ali no começo, tu já vê, por exemplo, o dividend yield do VGHF, que é um baita de um dividend yield, diga-se de passagem, né? E a questão da cota, né? Tu vê que o valor máximo nas últimas 52 semanas, 7,43. E o mínimo, 6,14. Como ele está só em queda, vocês conseguem perceber, né? Que teve uma boa de uma derrocada aí, né? Ele caiu bastante. Se tu pegar só esse ano, uma queda aí de quase 14%, principalmente ali no finalzinho de abril, foi quando teve aquele tombo absurdo. O que é que acontece, gente? Vamos lá. Volta ali para o site do Status Invest, vai rodando até o final da página, tu vai chegar ali onde tem os relatórios para tu baixar, né? E ali tu tem, então, relatório gerencial. É aqui que tem as informações que a gente precisa. Esse, como eu comentei, é o resuminho do gestor, né? Então, vocês podem ver que no dia 29/4 isso aí foi liberado. Coincidentemente, foi o dia que caiu tudo isso, a cota, né? Mas vocês veem que já vinha caindo. O que nos chama a atenção aqui nesse relatório do que está sendo falado, né? Primeiro ponto fundamental, a questão do rendimento por cota de 0,07, 7 centavos. Tá? Se tu vem aqui, de novo no Status Invest e dá uma olhadinha no fluxo de dividendos, está diminuindo, né? Olha 22, 23, 24, 25 e 26 agora. Não para de diminuir. E que todo o grande comprador de ações fala sobre empresas. Compre empresas com distribuição de dividendos constante e crescente. Aqui vocês estão vendo acontecendo o efeito oposto, né? O dividendo está diminuindo. Então, isso é a primeira coisa que todo mundo bate o olho. Tu está em fundo imobiliário, na grande maioria das vezes, para receber um fluxo mensal. Então, se isso vai começar a te pagar menos, né? Poxa, acaba que começa a não fazer sentido. Eles falam aqui de vários ajustes na carteira e aqui já tem uma nota, ó, caso de inadimplência na carteira, né? Tem alguns CRIs que eles têm que não estão pagando, né? Então que leva a marcação da posição desse ativo a zero na carteira deles. Isso já faz um tempo que está aqui, tá? Não é de agora. Foi um dos tombos mais lá no passado que o fundo levou. Esse fundo, ele basicamente era o que a gente chama de fundo híbrido hoje, né? Porque ele compra papel, compra outros fundos, compra muitas coisas diferentes. Mas ele era mais um fundo de papel, porque ele tinha muito CRI cá dentro. Lógico, né, gente? Quando a Selic bateu ali os 15%, estava dando muito retorno. É natural que um fundo de papel, conforme a Selic caia,
o juro que vem mensal proveniente desses papéis diminua, porque a taxa Selic está mais barata. Então, tu vai sim receber menos dividendo conforme o tempo passa. Isso é lógico, isso vai acontecer com fundo de papel. Ele tende a ser mais atrativo com Selic alta, menos atrativo com Selic mais baixa, né? Por isso que os fundos também vão mudando a estratégia. E é isso que o nosso amigo VGHF vem fazendo. Quando a gente vem aqui na parte de estratégia de alocação, ó, vocês veem que hoje CRI é basicamente 28% do fundo. Todo o resto aqui, ó, são FIIs e ações, ó, líquidos e ilíquidos. Ou seja, são cotas de outros fundos, como se fosse um FOF. Ele está comprando líquido, leia-se, que é negociado em bolsa, e líquido são SPEs, FDIC, subscrição. São cotas que tu não consegue vender quando tu quer, tu tem que negociar no balcão. Então ele tem aqui um percentual da carteira praticamente equivalente de líquido versus ilíquido. Obviamente que se espera que o ilíquido traga um retorno maior. Quando a gente compara, por exemplo, esse fundo com um outro FOF, vamos pagar FOF aqui, que é um outro fundo muito famoso. Vocês veem que o dividend yield já é menor, né? É 10%, o que não é ruim, mas é o dividendo que se espera de um FOF, né? Menor do que esse que o VGHF vem entregando. Então a gente já enxerga que tu tem, né, uma eficiência menor no FOF, porque tu acaba pagando duas taxas de administração. Né? Tu está pagando a taxa de administração para o VGHF e quando ele vai lá e compra a cota de outro fundo imobiliário, ele está pagando para aquele fundo imobiliário também. Então tem essa duplicidade. Isso acaba não pegando muito bem com o mercado. Tem muita gente que não gosta de FOF, né? Apesar de que tu pulveriza muito mais o risco, tu também está pagando mais caro por isso, né? Cada vez mais ele vem se tornando mais um FOF do que um fundo de papel. Sendo que os problemas da época que ele era um fundo de papel continuam ali, né? Com esses CRIs problemáticos, que ele não vai conseguir passar adiante enquanto não se resolver. Então ele está trazendo esse ônus do passado, tentando mudar a estratégia. E não necessariamente está indo por um caminho que o mercado está gostando muito de enxergar. Isso a gente vê refletido aqui no final do relatório, quando a gente olha a evolução da cota patrimonial, né? Que lá na casa de 2024 estava em 9 e hoje está na casa de 6, inclusive com o volume de negociação diário também reduzindo, né? Então assim, gente, não estou aqui para dizer se VGHF agora é uma oportunidade ou agora é um BO, tu tem que fugir disso, tá? Vocês precisam entender o risco-retorno de cada ativo. Né? Vamos dizer que, poxa, MXRF11, que é um super queridinho de papel, já teve problemas no passado também, que a cota caiu bastante e depois voltou. Então, o principal ponto desse vídeo é que vocês têm que estar analisando isso todos os meses, gente. Tá aqui a informação. Não é nada oculto, sigiloso. Tá aqui o que vem acontecendo. E vocês notam que, por exemplo, só pelo fluxo de dividendos que eu mostrei para vocês antes, vocês veem que ele já está desde o início do ano pagando menos. Então, se, poxa, ele está mudando a estratégia e isso não está se revertendo em mais dividendo, poxa, tá um pouco difícil a coisa aí para o fundo, né? E é por isso, dica final aqui para vocês, para quem gosta de fundo imobiliário, é por conta dessas nuances que os fundos de fundo, né, os FOFs, e os fundos de papel são mais complicados de acompanhar, porque tem muito mais variável. Tijolo é muito mais simples, é aluguel daqueles imóveis que estão ali dentro. Galpões logísticos, shopping centers, hotéis. Se as operações estão saudáveis, estão pagando seu aluguel em dia, o retorno vem para o cotista. Porque os fundos de tijolo pagam menos dividendo, mas aí é o famoso risco-retorno. Tu quer poder ter uma coisa mais tranquila de avaliar? Ou tu quer todos os meses estar ali ativamente lendo tintim por tintim desse relatório aqui, gente? Que nem é tão grande assim. Mas tem aqui, vai lá, as suas 20 páginas, né? Se tu está investindo em 10 fundos imobiliários, são 200 páginas para ler todos os meses. Então tenha isso em mente na hora de começar a investir nos teus fundos, tá? Tem alguma dúvida específica de algum outro fundo? Quer comentar se tu de repente é cotista do BGHF, teus pensamentos? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos começar a discutir. Já aproveita enquanto faz isso, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, tudo isso de graça, ajuda a gente pra caramba a crescer por aqui. Muito obrigado por ficar comigo até aqui nesse vídeo. Até a próxima!